Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga e aqui falamos sobre parentalidade, desenvolvimento e saúde mental infantil. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre o morder, as mordidas das crianças, um comportamento típico do desenvolvimento ali por volta dos 18 meses aos 13 anos, aproximadamente. Um comportamento que deixa os pais muito preocupados. É preciso perceber porque é que estas mordidas surgem no desenvolvimento e ajudar os pais a lidar com esta fase do desenvolvimento. É isso que vamos fazer hoje. Para começar, vamos então compreender o que é que são as mordidas e porque é que elas surgem no desenvolvimento da criança. Primeiro, é preciso perceber que as crianças têm poucas habilidades de linguagem e também habilidades sociais no início da sua vida. E por isso ficam facilmente frustradas. Pelo que o morder indica frequentemente frustração, raiva, ou seja, quando a criança não consegue expressar por palavras os seus sentimentos, nomeadamente a frustração, ela acaba por comunicar essa frustração através das mordidas. Ou seja, muitas vezes o resultado acaba por ser o morder e noutras vezes o bater, devido a esta incapacidade de expressar as suas emoções, que advém da sua pouca habilidade social e emocional. Um segundo ponto é perceber que o morder é explicado pela incapacidade da criança de controlar os seus impulsos. Só é possível quando uma parte significativa do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, começa a amadurecer. E este amadurecimento só acontece, tem o seu início por volta dos 3 anos. Dos 3 aos 5 anos começa a desenvolver-se uma parcela significativa do córtex pré-frontal e é este amadurecimento, esta parte do cérebro, que vai permitir à criança controlar os seus impulsos. Por isso, até aos 3 anos, a criança não tem esta habilidade de controlar os seus impulsos e, neste sentido, o de controlar as mordidas. O terceiro ponto, então, é perceber que a maioria das mordidas ocorre entre os 18 meses e os 3 anos e tendem a diminuir a partir dos 3 anos de idade, à medida que a criança adquire as habilidades sociais, habilidades de linguagem e também o controle dos impulsos. Um outro ponto é perceber que também as mordidas podem ser o resultado da imaginação vivida da criança, consequência de algo que a criança viu e passou a imitar, nomeadamente um desenho animado ou então mesmo um cão bebê que temos em casa e que, quando são pequeninos, eles tendem a morder-nos o tornozelo. A criança pode ter visto isto e passou a imitar. É importante termos atenção ao ambiente também. As mordidas são uma agressão que causa muita preocupação nos pais, é perfeitamente normal e é muito perturbador para quem mordeu, para quem foi mordido e para todos os adultos envolvidos. Mas, como vimos até agora, fazem parte do desenvolvimento devido a esta pouca habilidade social, de linguagem e também do controle dos impulsos. Agora que já vimos porque é que as mordidas surgem no desenvolvimento da criança, vamos falar sobre o padrão das mordidas. Vamos falar sobre algo que os adultos devem também ter atenção, nomeadamente tentar perceber se há um padrão nas mordidas. E para isso há algumas questões que podem colocar a vocês mesmos para perceber se há algum padrão. Nomeadamente, tentar perceber se a criança morde a uma determinada hora do dia, se morde quando está com fome, ou quando está com sono, ou cansada, morde quando está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, ou seja, quando há uma hiperestimulação sensorial, em alguma situação de stress. A criança morde sempre o mesmo adulto ou sempre a mesma criança? A criança morde em que contexto? Na escola, em casa e na escola? Quais são as estratégias que os adultos que convivem com a criança utilizam
Ou seja, são estratégias respeitosas ou são estratégias mais voltadas para a punição? Há coerência nas estratégias que todos os adultos utilizam, ou seja, há uns adultos que utilizam mais estratégias respeitosas, outros que utilizam a punição. Todas estas questões ajudam a tentar perceber se há um padrão das mordidas, porque se houver um padrão, nós conseguimos antecipadamente estar mais atentos à criança naquelas situações e prevenir as mordidas. Quando se fala nas mordidas, a supervisão do adulto é fundamental. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso à frente. Antes de avançarmos, também dizer que a dentição e a necessidade de mastigação também é algo a ter em conta quando se fala das mordidas. Ou seja, é importante oferecer à criança estimulação para satisfazer de forma apropriada o desejo de morder. Por exemplo, oferecer cenoura em palitos ou fatias de maçã para morder, outros alimentos como a uva passa para mastigar, gelados saudáveis para conseguir chupar. Outra estratégia é oferecer um objeto que dê para a criança morder. Por exemplo, um pequeno mordedor que pode ser pendurado à roupa da criança e que ela possa levar para todo o lado, também é uma boa estratégia. Todos estes alimentos e objetos são importantes para ajudar a criança nesta fase da dentição e da necessidade de mastigar. E o que é que não devemos fazer? Morder a criança de volta, lavar a boca da criança com sabão, colocar molho pimenta na boca da criança, enfim, todas estas estratégias punitivas, ou seja, todas estas respostas punitivas tendem a agravar ainda mais a situação do que a resolvê-la. Respostas mais facilitadoras começam com um elemento essencial que é a supervisão. Ou seja, se nós sabemos que a criança tende a morder, devemos vigiar estas crianças com mais atenção. E por isso é tão importante nós percebermos se há um padrão. Se detectarmos que há um padrão, vamos usar esse conhecimento para estarmos mais atentos e agirmos de forma preventiva. Quando a criança morde, o que é que podemos então fazer no momento? Podemos dizer, morder não, morder dói. Outra resposta facilitadora quando a criança morde é o redirecionamento, ou seja, redirecionar a atenção da criança para outra coisa. Mas antes, dizer morder não, morder dói, eu não vou permitir que tu mordas. Podes fazer carinho e demonstramos como é que se faz carinho e depois podemos redirecionar a criança e depois redirecionamos a criança para outra atividade, para outra coisa e se tivermos um mordedor, podemos oferecer à criança ou algum alimento para ela conseguir satisfazer a sua necessidade de morder. E o redirecionar não é ser permissivo. Nós dissemos à criança que morder não, morder dói, que não vamos deixá-la morder. Ao redirecionar, eu estou a ajudar a criança. Eu sei que do ponto de vista cerebral, do desenvolvimento cerebral, a criança ainda não tem a maturidade para conseguir controlar aquele impulso. Não vou punir a criança, vou ajudá-la a lidar com aquela incapacidade. Eu coloquei um limite, não podes morder, morder dói e depois vou ajudá-la, vou ensiná-la, vou apoiá-la. Ou seja, redirecionar não é ser permissivo, é ter consciência do desenvolvimento cerebral da criança e da sua falta de habilidade de controlar o seu impulso. Colocamos um limite e ajudamos a criança, redirecionamos a criança para outra atividade, tendo em conta o seu desenvolvimento. Ou seja, usamos estratégias facilitadoras do desenvolvimento. Já falámos da supervisão, mas mesmo com muita supervisão, sabemos que mesmo assim as mordidas acontecem, nós não conseguimos controlar tudo, nem estar sempre em cima da situação, por isso vamos ver o que é que podemos fazer no caso em que a criança morde outra criança.
Vamos intervir de imediato, vamos separar as crianças, vamos avaliar, não é, a gravidade da lesão, vamos ser amáveis com ambas as crianças, manter a calma, não deixar que a nossa própria frustração ou raiva alimente a nossa resposta naquele momento, usar poucas palavras e dizer não, morder não, ou seja, estar calma, ser amável, mas firme ao mesmo tempo, colocando o limite. Ter sempre em mente que por trás desta mordida está uma imaturidade ao nível cerebral, ao nível da linguagem, ao nível social da criança. Não é nada pessoal ou intencional ou de maldade da criança e que você, adulto da relação, está a fazer tudo o que é possível para resolver a situação. Depois, muito importante também é envolver as duas crianças naquele momento de resolução daquele problema. Devemos cuidar da ferida, mas também da mágoa e dos sentimentos das duas crianças. Muito importante demonstrar compaixão também pela criança que mordeu. Isto é muito importante, especialmente para a criança que mordeu. Esta criança precisa perceber que os adultos também se preocupam com ela. Muitas vezes esta criança é vista como a vilã, que é má, que tem maldade. E por isso muitas vezes a resposta dos adultos é colocá-la de castigo, gritar com ela, evitar o contacto. Muitas vezes é difícil para o adulto lembrar-se que esta criança provavelmente mordeu por frustração e por imaturidade. A criança não consegue controlar os seus impulsos. Esta criança precisa também de um abraço. E quando a situação já estiver mais calma, podemos voltar a dizer à criança, gentilmente, que morder não. Quando ela sentir necessidade de morder, pode usar o seu mordedor, que tem aqueles alimentos que pode morder, mastigar. Demonstramos à criança como é que se faz carinho. Resumindo, demonstrar também compaixão para esta criança, assim como demonstramos compaixão pela criança que foi mordida. A criança que foi mordida sofre com a dor física, não é? Com a pele ferida, mas também com a dor emocional, com os seus sentimentos. Precisamos também cuidar da criança que foi mordida. Com a criança que foi mordida, nós naturalmente já lhe prestamos, não é, cuidados amorosos. Resumidamente, neste vídeo falámos sobre o porquê da mordida aparecer no desenvolvimento da criança e da sua falta de habilidade ao nível social, ao nível da linguagem, da sua imaturidade ao nível do desenvolvimento cerebral. Vimos que a mordida está muitas vezes associada à frustração, à raiva também, ou seja, também a esta imaturidade ao nível emocional. Falámos da importância de tentar perceber se há um padrão na mordida que vai depois ajudar-nos a prevenir estas situações. Falámos da dentição e da necessidade de mastigar, que também desempenham um papel importante neste tema. Falámos da importância da supervisão, do redirecionamento e, por último, falámos o que fazer quando a criança efetivamente já mordeu a outra criança e há uma lesão. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi útil, se gostaram, coloquem gosto, subscrevam o canal, ajuda-me a crescer, a chegar a mais pais e até a um próximo vídeo.